Olá, aqui é a Helga, canal Desde Espanha, canal Limes Germânicos. No meu canal Desde Espanha, que no momento está sob censura do YouTube até o dia 26 de outubro, eu cheguei a publicar uma playlist com casos de destruição das ordens religiosas sob o papado de Francisco. Um vídeo chama-se Supressão de Fraternidades Religiosas Tradicionalistas atinge o pico sob Francisco. E o outro vídeo intitula-se Monja Guerreira, Nova Política Vaticana de Francisco destrói os mosteiros de vida contemplativa. Como eu sabia que não ia parar por aí a tentativa e a consecução da destruição das ordens religiosas, nesse papado eu criei a playlist. E realmente eu não estava desencaminhada no meu pensamento. Esse papado está fechando conventos, noviciados, igrejas, deixando ir igrejas como Santa Sofia, que agora se transforma em mesquita, e também fechamento de seminários, como veremos nesta notícia. É o papado da destruição. Vejam isto. O seminário de San Rafael, na Argentina, fechará por negar-se a dar a comunhão na mão. Pelo menos 2 meios de comunicação recentemente contaram essa história. Um, o Info Vaticana, e outro, o La Nueva Bússola Quotidiana, que é um meio de comunicação ao qual eu às vezes me refiro nos meus vídeos e que é italiano. O La Nueva Bússola Quotidiana trouxe um artigo sobre o tema no dia 30 de julho, dizendo: o Covid é uma desculpa. O bispo fecha o seminário modelo. A notícia do Info Vaticano é de um dia antes, 29 de julho. Através de um comunicado emitido pelo escritório de imprensa do Obispado de San Rafael, informou-se no dia 27 de julho sobre o fechamento do seminário da Diocese Argentina ao final deste ano. Naquele escrito, explicava-se que, seguindo precisas instruções emanadas da Santa Sé, o bispo da Diocese, Eduardo Maria Taussig, havia tomado a decisão de fechar o seminário no final deste ano, uma vez terminado o ciclo letivo de estudos do presente semestre. Ao final do comunicado, convidava-se toda a diocese a rezar pelos seminaristas, por sua perseverança no processo de formação e por suas famílias e comunidades. A medida, ainda que muito dolorosa para todos, resulta necessária, dizia o comunicado. Deus saberá dar novos frutos de santidade a toda a diocese, enquanto perseveremos na comunhão com a hierarquia que o próprio Senhor dispôs para guiar a igreja, concluía. E então diz o Info Vaticana: hoje nós soubemos, através do meio de comunicação Los Andes, um periódico local de Mendoza, onde está a diocese, onde se localiza o seminário, soubemos do suposto motivo que teria levado a Santa Sé a tomar semelhante decisão, negar-se a dar a comunhão na mão. Depois da volta das missas públicas suspensas devido ao coronavírus, o bispo Taussig, junto ao arcebispo de Mendoza, Marcelo Colombo, aprovou que, como medida de precaução, se administrasse a comunhão somente na mão. Essa decisão gerou uma grande polêmica na comunidade católica, que solicitou o que estabelece o direito eclesiástico, isto é, a liberdade de receber a comunhão na boca. O porta-voz do Obispado de San Rafael, José Antônio Álvarez, explicou que a decisão de fechamento do seminário não ocorreu ao bispo, mas que ocorreu sob as instruções da Santa Sé. O sacerdote assinalou que, dada a transcendência internacional que teve a desobediência de uma grande parte do clero, vários deles formadores ou professores, chegou a intervenção de Roma e, como primeira, não única medida, a Santa Sé entendeu que deveria ser fechado o seminário e os seminaristas deveriam ser recolocados para ver-se livres dessa influência e formar-se devidamente para o sacerdócio, diz aquele meio de comunicação ao qual se refere o Info Vaticana, isto é, Los Andes, nome do meio de comunicação. Não é desobediência à Igreja, já que a Igreja Universal permite que o fiel
receba a comunhão na boca ou na mão. E eu, Helga, digo, há um vídeo que eu trouxe ao meu canal principal desde a Espanha em que o próprio Francisco, não lembro a data, chegou a dizer em público, e ali eu trago o videozinho dele falando que o fiel pode escolher de tomar a comunhão na mão ou na boca. O que é em si um absurdo, porque a comunhão deve ser recebida na boca, como explica muito bem, com todos os fundamentos, o bispo Schneider, em outro vídeo que eu também trouxe ao meu canal principal. Voltando aqui na leitura, não é desobediência à igreja, já que a Igreja Universal permite que o fiel receba a comunhão na boca ou na mão. É seu direito e não se pode negar esse direito. E há formas de cumprir a parte sanitária sem ferir esse direito, se não é estar contra uma ocorrência, isto é, alguma coisa que deu na telha dele, do bispo. Comentou um sacerdote ao meio de comunicação argentino Los Andes, pedindo que seu nome permanecesse no anonimato. É preciso assinalar que o Seminário de São Rafael é o que conta com mais seminaristas de toda a Argentina. São 39 seminaristas, algo que torna ainda mais estranha a decisão do prelado. Termina essa notícia do Info Vaticana. Quanto ao que disse o La Nuova Bússola Cotidiana, em traços gerais, foi o seguinte: os fiéis e seminaristas de São Rafael protestaram pela proibição de receber a comunhão na boca. Depois de um rosário interrompido pela polícia, o bispo fechou o seminário modelo. 39 seminaristas, mais de 150 famílias próximas à realidade ativa da igreja naquela área, e que é chamada a Vendée de Los Andes, onde há um cristianismo muito forte. É por isso que há uma suspeita de que fecharam o seminário, porque é uma realidade próspera de vocações e demasiado católica para nossos tempos. Então, o artigo é um pouco longo, não vou ler todo porque eu quero trazer algo mais aqui ainda. Vou dar só umas pinceladas em algumas partes do artigo. Diz aqui: a obrigação da comunhão na mão está literalmente saindo de controle. Na Argentina, inclusive, conduziu ao fechamento de um seminário. E não qualquer seminário, mas uma verdadeira pérola no deserto da falta de vocações que também está provocando vítimas na Argentina. Em São Rafael, diocese da região eclesiástica metropolitana de Mendoza, o bispo Eduardo Maria Taussig foi categórico. Suficientes protestos para receber a comunhão na mão, suficientes polêmicas dos fiéis, dos sacerdotes do seminário e, sobretudo, dos seminaristas, que são muitos. Um pequeno exército de 39 futuros sacerdotes, números que realmente surpreendem para uma diocese de somente 230 mil habitantes. Depois dos protestos e dos pedidos ao bispo, especialmente depois de que alguns rosários em frente às portas do seminário, o bispo decidiu fechar o seminário no final desse ano acadêmico, que termina em dezembro próximo na Argentina. Uma medida decididamente drástica e injustificada, diante de um pedido dos fiéis e do clero legítimo e em linha com a tradição da igreja e que teria merecido outras respostas. Bom, então segue aí o artigo muito interessante do La Nuova Bússola Cotidiana. Mas agora, depois de mostrar que não era um seminário qualquer, senão, como diz esse meio de comunicação italiano, uma pérola nesse deserto de vocações, e foi fechado, o que chama muito a atenção. Eu trago aqui agora uma carta aberta de Monsenhor Viganò a esse bispo que fechou o seminário, bispo Taussig. Vejamos a carta de Monsenhor Carlo Maria Viganò, que, como sempre, é bastante firme em suas posições e tem sido um verdadeiro farol nesses tempos de destruição da igreja. Foi publicada no blog de Marco Tosatti, Stillum Curiae, que, apresentando-a, diz:
Caros amigos e inimigos de Stilum Curiae, como podem ver no artigo da La Nuova Bússola Cotidiana e no artigo do Info Vaticana, o seminário São Rafael, na Argentina, foi fechado pelo bispo, usando a desculpa do Covid-19. Mas, na verdade, porque muitos seminaristas e fiéis católicos, mais de 150 famílias, se opuseram a receber a Eucaristia na mão. O bispo informou a congregação para o clero em Roma, presidida pelo prefeito cardeal Beniamino Stella, um dos membros do Conselho de Cardeais do Papa Bergoglio, e ele tomou medidas imediatas. Estamos publicando a carta aberta que o arcebispo Carlo Maria Viganò enviou ao bispo Eduardo Maria Taussig. Feliz leitura. E passamos à leitura da carta. Sua Excelência, estou confuso e sinto-me ferido ao ouvir as notícias na imprensa internacional sobre a decisão de fechar o seminário da Diocese de São Rafael e demitir seu reitor, o padre Alejandro Miguel Charroqui. Acho que pronuncia-se assim, não sei como se pronuncia exatamente o sobrenome deste padre Alejandro Miguel. Essa decisão teria sido adotada por sua zelosa insistência pela Congregação para o Clero, que considerou inadmissível a recusa dos clérigos sob sua jurisdição de administrar e receber a Santíssima Eucaristia na mão, em vez de na língua. Imaginei que o comportamento louvável e coerente dos sacerdotes, clérigos e fiéis de São Rafael lhe oferecia uma excelente desculpa para fechar o maior seminário da Argentina e dispersar os seminaristas a fim de reeducá-los. E aqui Monsenhor Viganò coloca grifada essa palavra, reeducá-los em outros lugares, em seminários que são tão exemplares que agora estão vazios, diz Monsenhor Viganò com ironia. Vossa Excelência fez um excelente trabalho ao traduzir o convite à parresia, liberdade e franqueza em ação, em nome da qual devemos derrotar o flagelo do clericalismo que foi denunciado pelo mais alto trono. Posso compreender sua decepção ao ver que, apesar do trabalho incansável de doutrinação ultramodernista que tem sido realizado nas últimas décadas, ainda há sacerdotes e clérigos corajosos que não colocam a reverência da corte episcopal à frente do respeito que se deve ao Santíssimo Sacramento. E eu posso imaginar seu vexame ao ver que os fiéis leigos e até mesmo famílias inteiras do que foi chamado de a Vendée dos Andes estão seguindo os bons pastores, dos quais o Evangelho diz que as ovelhas reconhecem sua voz e não os mercenários que não têm nenhuma preocupação com as ovelhas. São João 10, 4, 13. Estes episódios confirmam a ação do Espírito Santo na Igreja. O Paráclito infunde o dom da fortaleza nos mais humildes e fracos e confunde os orgulhosos e poderosos, manifestando a fé no augusto sacramento do altar, por um lado, e sua profanação culpável por respeito humano, por outro. Conformar-se à mentalidade do mundo pode talvez significar o ganho para Vossa Excelência do aplauso fácil e interesseiro dos inimigos da Igreja, mas isso não evitará nem a desaprovação unânime daqueles que são bons, nem, muito menos ainda, o juízo de Deus que está verdadeiramente presente sob o véu da Eucaristia em seu corpo, sangue, alma e divindade, e que pede aos pastores sagrados que sejam suas testemunhas, não seus traidores e perseguidores. Vossa Excelência me permitirá apontar-lhe uma certa inconsistência de seu comportamento com o lema que escolheu para seu brasão episcopal, Paterna atque fraterna caritate. Caridade paternal e fraterna. Não vejo nada de paternal em punir os padres que não querem profanar a sagrada hóstia, nem qualquer forma de verdadeira caridade para com aqueles que desobedeceram a uma ordem inadmissível. A caridade é exercida a serviço do bem e da verdade. Se ela tem o erro como origem e o mal como fim, só pode ser uma grotesca paródia da virtude. Um bispo que, ao invés de defender a honra devida ao Rei dos Reis e elogiar aqueles que lutam por esse nobre propósito, chega ao ponto de fechar um seminário florescente e repreender publicamente seus clérigos, não está praticando um ato de caridade, mas sim um abuso deplorável, pelo qual será chamado a responder diante do tribunal de Deus. Rezo para que compreenda a seriedade da sua ação, considerada subspécie eternitatis, tanto em si mesma como também por causa do escândalo que causa aos pequenos. Seus estudos no Angelicum devem ajudar Vossa Excelência nesse trabalho de arrependimento saudável, que também impõe ao subgrave o dever de reparação.
A imprensa relata que na diocese da Basileia, na Suíça, na igreja de Higi-Kaltbad, uma mulher usando vestes sagradas simula regularmente a celebração da missa na ausência de um padre ordenado, omitindo apenas as palavras da consagração. Pergunto-me se o bispo Félix Gmuir, da Basileia, se distinguirá com o mesmo zelo que Vossa Excelência, recorrendo aos dicastérios romanos para punir de forma exemplar a simulação sacrílega da missa. Temo, no entanto, que a inflexibilidade que Vossa Excelência demonstrou ao punir os padres que lhe desobedeceram apropriadamente não será imitada na Suíça. Certamente, se um sacerdote tivesse celebrado a missa no rito tridentino, naquele mesmo altar de Higi-Kaltbad, as flechas do ordinário não teriam demorado a abatê-lo. Mas uma mulher que celebra a missa de forma abusiva e sacrílega é hoje considerada uma coisa insignificante, assim como expor o Santíssimo Sacramento do altar à profanação. Junto com os clérigos e leigos de sua diocese, que você castigou injustamente e ofendeu gravemente, rezo por você, Excelência, pelos funcionários da Santa Sé e, em particular, pelo cardeal Beniamino Stella, que conheci como um dedicado sacerdote e um fiel núncio apostólico que visitei em Bogotá na minha qualidade de delegado para as representações pontifícias. Ele já foi meu amigo, colaborei com ele durante anos na Secretaria de Estado. Infelizmente, há algum tempo, não posso mais reconhecê-lo como tal, devido à sua participação na demolição da Igreja de Cristo. Rezamos por sua conversão, uma conversão à qual todos somos chamados, mas que não deve mais ser adiada por aqueles que trabalham não pela glória de Deus, mas contra o bem das almas e a honra da Igreja. Rezemos todos pelos seminaristas e fiéis de São Rafael, aos quais Vossa Excelência declarou guerra. Com a caridade fraterna, na verdade, assina Carlo Maria Viganò, arcebispo. Traduzido do italiano para o inglês por Giuseppe Pellegrino e do inglês para o português por mim, Helga, do canal Desde Espanha, Limes Germânicos. Deixo-os agora com um vídeo do bispo Eduardo Maria Taussig falando que a comunhão tem que ser recebida na mão. Naquele mesmo vídeo, aparece ao final o novo bispo da diocese de São Luís, administrando a comunhão na boca. E é que, conforme conta o La Nova Bússola Cotidiana, os fiéis, nessa dificuldade com o bispo Taussig, escreveram a ele, ao bispo Taussig, e recordaram que na diocese de São Luís, o novo bispo Gabriel Barba, em sua primeira missa, administrou a comunhão na boca. Na mesma diocese onde, em 1996, ano em que também entrou em vigor a possibilidade de distribuir a comunhão na mão, o bispo dessa época, Monsenhor Laíse, negou-se a aderir ao novo protocolo. Bom, isso que eu acabo de ler está no La Nova Bússola Cotidiana e quem quiser ver o artigo todo deve dirigir-se àquele meio de comunicação italiano. Deixo-os com o vídeo ao qual acabo de referir-me. Antes de terminar, gostaria de lembrar que aqueles que querem continuar recebendo os meus vídeos, por favor, inscrevam-se no Telegram. Eu tenho 2 canais no Telegram, um chama-se Desde Espanha e o outro chama Limes Germânicos. É importante inscrever-se lá no Telegram, porque se o YouTube chega a fechar o meu canal Desde Espanha, ou chega a censurar-me neste aqui, Limes Germânicos, a maneira mais fácil de encontrar-me será através do Telegram. Estou publicando alguns vídeos que eu sei que não podem prosperar no YouTube e que podem prejudicar-me. Estou publicando-os no COS TV. E o resto eu estou deixando aqui no Limes Germânicos, já que no Desde Espanha eu não posso publicar até o dia 26 de outubro. Nada mais, fiquem com aquele vídeo ao qual me referi. Até meu próximo vídeo. Para la Iglesia Católica, solo podemos comulgar en la mano. Para la Iglesia Católica, solo podemos comulgar en la mano.